Olá, pessoal. Eu sou o Felipe, instrutor de física do projeto Conhecimento e Emancipação Social, aqui da parceria FATEC UERJ, né, do Polo Nova Friburgo. E hoje nós vamos trabalhar a prova do SESI, onde eu, com vocês, pretendo realizar as questões de 2019, 2020 e 2021, todas elas disponibilizadas no site oficial da prova, né, da Firjan e SESI. E sem mais delongas, vamos começar então essa aula de resolução de questões de física. Aqui então temos nossa primeira questão, ela foi de 2019, é a questão 41, a parte de ciências da natureza, né? Lembrando que ciências da natureza cobrem física, biologia e química, e eu farei com vocês as questões de física. Vamos ler então. Responsável pelo deleite de alguns e o desgosto de outros, a azeitona é um ingrediente comum na culinária brasileira. Apesar da popularidade, abrir um pote de azeitonas ainda é uma tarefa difícil para muitas pessoas, já que para preservar o sabor e a integridade do fruto, as tampas costumam ser bastante apertadas. Contudo, um aluno com conhecimentos básicos de física sabe que, para facilitar a abertura do pote, como da figura, feito de vidro, né, e com tampa de metal, basta jogar um pouco de água quente sobre ele. Por quê? Bom, as provas, né, já comentando aqui, elas vêm com um gabarito disponibilizado na maior parte das versões. Uma delas não estava com gabarito marcado, né, logo essa marcação em verde. E então eu marquei as que estavam faltando. Mas vamos debater cada uma dessas alternativas, né? Essa é uma questão clássica de um efeito físico chamado de dilatação térmica. Determinados materiais, quando sofrem uma diferença de temperatura, têm a sua, bom, dependendo, né, seu comprimento, área ou volume alterados. Aqui, como estamos falando de um pote tridimensional em 3 dimensões, a alteração da temperatura vai fazer com que seu volume modifique, né, aumente. A fórmula para isso é essa que vocês podem ver, né? ΔV é igual a V0, um gama e uma variação de θ, né? Onde cada uma delas significam. V0 é o volume inicial. Esse gama é o que a gente chama de coeficiente de dilatação térmica. Quanto maior for o valor desse gama, maior vai ser a variação do volume, que é dado por esse ΔV. E esse Δθ é a variação da temperatura. Se a gente ver cada uma dessas opções, vamos ver o item A. Ao molhar a tampa, lubrificam-se os pontos de contato dela com a superfície. Bom, aqui nós estamos falando de jogar água em todo o pote, né? E sendo o efeito de dilatação térmica, nem todo líquido funciona como lubrificante. Item B. Não há diferença entre coeficiente de dilatação dos materiais. Isso é uma característica totalmente equivocada. Todas as constantes, né, físicas que dependem do material, como por exemplo, né, o próprio coeficiente de dilatação, fatores como índice de permissibilidade dos meios, todos eles claramente dependem do material. Então aqui, já que o pote é feito de vidro e a tampa é feita de metal, eles vão sofrer um efeito de dilatação diferente. Item C. O coeficiente de dilatação do vidro é maior que o do metal, fazendo dilatar mais. Se isso for verdade, vai ficar ainda mais difícil abrir a tampa. Você joga água quente, pela fórmula, né? Se o coeficiente do vidro é maior, o pote de vidro vai expandir e vai ter um volume final maior do que o inicial, o que vai prender ainda mais a tampa. Então não pode ser verdade. Item D. O coeficiente de dilatação do metal é maior que o do vidro, fazendo dilatar-se mais. Essa é a opção correta, né? Porque uma vez que o coeficiente dele seja maior que o do vidro, a tampa vai ter um volume maior do que o inicial, permitindo assim um fácil abrimento, né? Se podemos dizer, do nosso pote. Vai permitir que a gente abra o pote mais fácil. E o item E, né, o calor da água cozinha as azeitonas, facilitando a abertura. Mas com certeza não tem nada a ver. Vamos então à nossa próxima questão. Questão 42, ainda da mesma prova. Uma pesquisa realizada pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo sobre o uso de cinto de segurança nas rodovias mostrou números preocupantes.
Descobriu-se que 53% dos passageiros transitam no banco traseiro, 15% dos que transitam no banco dianteiro e 13% dos motoristas não usam o cinto de segurança. O mesmo levantamento expôs que, de 2012 a 2014, 69,4% dos passageiros de bancos traseiros que morrem em acidentes nas rodovias estavam sem o cinto de segurança. As vítimas fatais no banco da frente, as vítimas fatais no banco da frente de passageiros sem cinto chegam a 38,4 e a 50,1 no caso dos motoristas. Diante desse cenário, empresas do ramo de automóveis, para garantir a qualidade de seus carros, realizam testes dos seus equipamentos de segurança, conforme a imagem a seguir. Aqui nós vemos a imagem de um teste, né? Aqueles que ficam muito em redes sociais, como o Instagram, já devem ter visto alguns testes desses que aparecem como propagandas, ou aqueles que seguem páginas oficiais dessas empresas. Então vamos ao enunciado. Para o teste, utilizam-se manequins e o carro é acelerado em direção a um objeto fixo, até o impacto. Ao colidir, cada manequim expressa movimentos que podem ser explicados fisicamente como... Bom, aqui vemos de cara que é o item A, né, mas vamos ler cada um deles e explicar o motivo de ser ou não ser, né? O item A. Segundo a primeira lei de Newton, que o nome é lei da inércia, né? O manequim tende a continuar o movimento, podendo ser jogado para fora do carro ou bater com a cabeça, na ausência do cinto de segurança. E esse está correto por quê? Uma vez que você está em movimento, que você tem um certo tipo de movimento, né? Vou tentar utilizar a menor quantidade de palavras difíceis e termos difíceis da física. Uma vez que você está em movimento, você tende a continuar esse movimento, a menos que uma força externa haja sobre você. Aqui no caso, né, tanto o carro quanto as pessoas dentro dele estão em movimento, já que o carro é acelerado até uma certa velocidade e de forma a colidir com o objeto. Quando o carro colide sobre o objeto, pela lei da inércia, as pessoas, né, os passageiros, tendem a continuar o seu movimento para frente. O cinto de segurança trava de você de forma mais segura, né? Prende geralmente na cintura e nos ombros, para que te impeça de continuar esse movimento, ou seja, uma força externa está agindo sobre você, impedindo que você seja arremessado para frente ou colida com um banco da frente, ou com vidro, ou com qualquer outra coisa. Então, essas questões de movimento, né, geralmente têm aí como base a lei da inércia, a primeira lei de Newton. Vamos ao item B. Segundo a primeira lei de Newton, lei da inércia, o manequim não realiza nenhum movimento e a sua segurança está garantida devido à ativação dos airbags. Bom, acabei de explicar que a primeira lei de Newton, né, trata-se do movimento contínuo quando não há nenhuma força externa agindo sobre ele, né? Ou seja, o carro bate e para, e também, obviamente, ele fica destruído, né? E as pessoas no seu interior tendem a continuar o movimento para frente. Então, vemos que ela está errada. Letra C. Segundo a terceira lei de Newton, a terceira lei de Newton fala da ação e reação. Toda ação realizada sobre um corpo tem como resposta uma reação, obviamente, né, de mesma natureza. Então, isso é muito importante, esse fato de ser de mesma natureza. Segundo a terceira lei de Newton, onde toda ação não necessariamente exige uma... Bom, claramente isso aqui está errado, né? Toda ação necessariamente tem uma reação. Então, aqui já podemos descartar. Item D. O carro para o movimento devido à colisão. Não é mentira. Assim como o manequim por causa dos airbags e do cinto de segurança. Não é totalmente mentira, né? O cinto de segurança vai te travar e, no pior dos casos, o airbag vai amortecer a sua colisão. Mas aqui ele quer saber o que acontece com o manequim quando ele é arremessado, quando ele não usa o cinto de segurança. Então, não podemos marcar essa daqui. Item E. Segundo a primeira lei de Newton, novamente a lei da inércia, o manequim tende a se mover lentamente, não representando perigo. Ele só vai se mover lentamente se inicialmente ele tivesse uma velocidade lenta, porque aí ele ia tender a continuar com essa velocidade para frente. O que aqui no caso, né, ele é acelerado a grandes velocidades e a colisão, então novamente não pode ser essa. Logo, a resposta na sua item A lei da inércia diz que o movimento tende a continuar a menos que haja uma força externa. E a força externa, né, para salvar a vida dos manequins e também das pessoas, é o cinto de segurança.
Vamos à próxima questão. Leia o texto e observe as figuras a seguir para responder as questões 43 e 44, ainda da mesma prova. Durante um episódio de chuvas intensas que provocaram enchentes em uma cidade, após a ação imediata do governo e da prefeitura para atendimento aos desabrigados, helicópteros foram enviados às comunidades isoladas para entrega de mantimentos. O helicóptero da figura, com a tripulação inserida, tem uma massa de valor numérico de 1.500 kg e carrega uma bolsa de mantimentos de massa M, sendo que M, né, essa massa M da bolsa, é igual a 2 toneladas. Nós temos aí, né, do lado esquerdo, uma foto do próprio helicóptero com a bolsa, e ao lado direito, uma figura esquematizando como é o problema, né? Aqui nós temos o dado que 1 tonelada são 1.000 quilos, e vamos à questão 43. Considerando que o helicóptero chegou à comunidade a ser atendida, parando, né, se movendo, se mantendo em sustentação em repouso, sobre o ponto qual deverá descer os itens, podemos considerar que a força que suporta a bolsa de mantimentos, isso é muito importante, tá? Ele está falando apenas da bolsa de mantimentos no momento indicado vale. E vamos ver junto à questão 44 também, que se trata do mesmo problema. Ainda analisando o instante que o helicóptero está em repouso, ou seja, o instante da questão 43, sobre o qual a posição será descarregada a bolsa de mantimentos, a força de sustentação, dessa vez do helicóptero. Então, ele pede, no item 43, apenas a da bolsa, e no 44, do helicóptero. Isso é uma questão, né, de segunda lei de Newton. Clássica, força é igual força resultante, né, é igual a massa vezes aceleração. Para isso, vamos olhar aqui então uma resolução da 43. Se a gente fizer o diagrama de corpo livre, mostrando aí, né? Eu sei que eu sou péssimo de desenho, né, mas tem aí esse retângulo de massa de 1.500 kg, que representa o helicóptero. Nós podemos ver um eixo XY, que isso é muito importante, nós precisamos dizer aonde será o sentido positivo que nós iremos trabalhar as forças, e o mantimento de massa M. Se a gente analisar na 43, como pede apenas a bolsa de mantimentos, as forças que atuam sobre ela são o peso dela e, se ela não está caindo, né, ela se mantém em repouso, uma força de tensão, graças ao fio. A segunda lei de Newton diz para a gente que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Só que ele diz que tanto o helicóptero quanto a bolsa se mantém em repouso. Se manter em repouso significa aceleração nula. Logo, a soma das forças tem que ser igual a zero. Nós podemos ver então, né? Peço perdão pelo vetor que ficou em cima do T, não era para ter colocado ele. Aqui eu já estou trabalhando diretamente apenas na direção Y, então não há necessidade de eu colocá-lo. Tensão, que é positivo para cima, assim como eu coloquei que o eixo Y é positivo para cima, menos o peso, já que ele aponta para baixo e ele será negativo, vai ser igual a zero. Logo, a gente descobre que a tensão é igual ao peso. O peso a gente sabe muito bem como a fórmula funciona. Peso é massa vezes a gravidade. Se a gente arredondar o campo gravitacional, né, a aceleração da gravidade, para aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, a gente vai ter uma massa de 2.000 quilos vezes uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Isso totaliza 20.000 quilogramas metro por segundo ao quadrado. Agora, isso é muito importante, isso está no Sistema Internacional de Medidas, que usa o metro, o quilograma e o segundo como suas unidades. Quando a gente tem quilograma vezes metro dividido por segundo ao quadrado, isso é uma grandeza, né? uma quantidade que nós chamamos de Newton, que é a medida de força. Então, essa tensão do item A, né, do item 43, serão 20.000 newtons. Podemos ver aqui, a força exercida pelo helicóptero tem o valor de 20.000 newtons. Por que pelo helicóptero, né? O helicóptero está sustentando, né, em seu modo de voo em repouso, a bolsa de mantimentos. Logo, a força que o helicóptero faz é transmitida pelo fio e segura. Logo, ela vai ser exatamente esse T que a gente procura. Agora, para a questão 44, ele já pergunta qual vai ser a força de sustentação sobre o helicóptero. Então, a gente tem que fazer o mesmo diagrama que nós fizemos no 43, só que dessa vez levando em conta o helicóptero, ou seja, aquele desenho de 1.500 kg.
Eu mantive o eixo Y positivo para cima, o eixo X eu coloquei apenas por ilustração, não seria necessário colocá-lo, já que o nosso problema está totalmente na vertical. E dessa vez eu desenhei, né, as forças que atuam sobre o helicóptero. Eu também fiz um zoom direto dessas forças. Nós podemos ver que tem uma força F para cima, que é a força de sustentação, que mantém o helicóptero em repouso. Nós temos o peso, esse PH, que é o peso do helicóptero, e nós temos a força T, que é a força T que ele faz para sustentar a bolsa de mantimentos. Novamente, se ele está em repouso, a segunda lei de Newton diz para a gente que a força resultante tem que ser igual a zero, já que ele não vai ter aceleração. Então, tomando como sentido positivo para cima, nós vamos ter que essa força de sustentação menos o peso do helicóptero e menos a tensão do fio tem que ser igual a zero. Agora, o peso do helicóptero a gente sabe qual é a fórmula, certo? Peso é massa vezes gravidade, arredondando G para 10. Nós vamos ter, então, 1.500 quilos vezes 10 metros por segundo ao quadrado, o que totalizam-se 15.000 newtons, né? Já que estamos falando de força. E a tensão a gente descobriu na questão 43, que é, que é a força que o fio faz para sustentar a bolsa de mantimentos, que totalizava 20.000 newtons. Se a gente somar as duas, né, 15.000 com 20.000, dão 30, isso, 15.000 com 25.000, dão 35.000. Então, a força de sustentação sobre o helicóptero é de 35.000 newtons. Se a gente vê aqui os nossos gabaritos, né, será o item C. Terá direção vertical. Não faz sentido ter direção horizontal, já que não estamos trabalhando com movimento horizontal. Está tudo vertical, está tudo disposto, né, no eixo Y, para cima, vertical, né? E o sentido para cima, já que as outras forças são para baixo, e o módulo de 35.000 newtons. Vamos então à nossa próxima questão. Aqui já é outra prova, né? E começamos com a questão 31, onde ele diz: observe a tirinha abaixo. Na tirinha, né, de 3 quadros, no primeiro está uma pessoa andando de skate, uma pedra no meio do caminho, e ele diz: um corpo em movimento tende. Na segunda tirinha, o skate, notem isso, tá? O skate bate na pedra, claramente fica para trás, e a pessoa é arremessada, né? Na terceira tirinha ele fala a permanecer em movimento. Após a leitura da tirinha, é possível estabelecer que faz referência a uma das leis gerais do movimento propostas por Isaac Newton, em 1687. A que conceito ela, mais especificamente, se refere? Bom, se ele fala das leis de Newton, nós temos as 3 leis de Newton, né, e mais a lei da gravitação universal, que também foi graças a Newton. Nós podemos começar eliminando peso. Peso não é uma lei de Newton, perfeito? Leis de Newton são: primeira lei, inércia; segunda lei, força igual a massa vezes aceleração; e terceira lei, ação e reação. B, velocidade. Velocidade não é uma lei de Newton. C, repouso. Repouso não é uma lei de Newton. Gravidade. A gravitação, sim, é uma lei de Newton, né? Mas a gravitação, né, a gravidade, ela aponta sempre para o centro do planeta. Não tem por que ela ajudar, né, fazer o garoto continuar em movimento. E assim como foi explicado, se eu não me engano, na segunda questão dessa videoaula, nós temos aí a lei da inércia, né? Um corpo em movimento tende a continuar em movimento, a menos que uma força externa haja sobre ele. Por isso que quando eu estava narrando os quadrinhos, eu pedi bastante atenção no skate batendo na pedra. Ou seja, a pessoa e o skate estão em movimento, o skate é parado pela pedra. Agora, nada para a pessoa. Então ela tende a continuar o seu movimento na mesma direção e sentido que estava anteriormente, enquanto estava em cima do skate. Logo, a nossa resposta é o item E, lei da inércia, primeira lei de Newton. Questão 32. Leia o texto abaixo e responda. China revela do que é feito o lado escuro da Lua. O lado oculto da Lua, perdão. Um robozinho chinês revela, graças a um radar, que lhe permite explorar o subsolo lunar, do que é feito o interior do lado oculto da Lua.
O nível de detalhamento não tem precedente, permitindo reconstruir o passado do nosso satélite e localizar os escombros do impacto de um asteroide ocorridos há 3,2 bilhões de anos, quando a vida na Terra mal começava a surgir. Em 3 de janeiro de 2019, a China se tornou o primeiro país a aterrissar com sucesso no lado não visível da Lua, um território repleto de crateras, até agora inexplorado devido à impossibilidade de manter uma comunicação direta com a Terra. A rotação sincronizada, fenômeno no qual o tempo de rotação da Lua é igual ao seu período orbital, faz com que uma de suas faces esteja sempre escondida. Todavia, cientistas chineses buscam explorar o lado oculto da Lua, que nunca foi visto aqui da Terra. O fato do lado oculto da Lua nunca ser visto a partir da Terra é explicado por quê? Bom, eu desenhei um esquema aqui de como seria a explicação desse fenômeno. Mas vamos ler item por item. A sua face oculta nunca recebe luz. Isso é mentira. Nós temos aí, a Lua tem 4 fases, e a gente sabe que para a gente aqui da Terra ver a Lua, é necessário que a luz do Sol incida sobre ela, reflita sobre o objeto e chegue até a Terra. Logo, quando não vemos a Lua no céu, né? Eu não me lembro exatamente o nome das fases da Lua, então peço perdão por isso, mas naquela fase em que a Lua não está visível no céu, é porque o seu lado oculto está recebendo luz, só que ele não reflete na direção da Terra. Então, não tem a ver com isso. Item B. Sua rotação sobre o período, sobre o próprio eixo e a rotação ao redor da Terra tem a mesma duração. Esse é o gabarito, até enunciado ali, né? A rotação sincronizada, fenômeno no qual o tempo de rotação da Lua é igual ao seu período orbital, né? Então ele já dá essa dica para gente. Vamos analisar o porquê. Nesse primeiro desenho, eu fiz aí a Lua, onde ela está nessa órbita basicamente circular, né? Ao redor da Terra, que é esse astro aí no centro. Eu esquematizei com uma pequena seta a parte que seria visível da Lua. Após a Lua fazer um movimento de translação ao redor da Terra de 90 graus, nós vemos aí na segunda imagem essa setinha de vermelho é a setinha caso ela não tivesse nenhum movimento de rotação sobre o seu próprio eixo, ou seja, manteria-se para baixo e estaria ali, né, não visível. Mas como vocês podem ver, a parte não preenchida da Lua está apontando para a Terra. Isso se dá por quê? Porque esse pequeno vetorzinho que eu desenhei, essa pequena setinha, se deslocou de 90 graus. Se o ângulo transladado é de 90 graus e o ângulo de rotação também é de 90 graus, a gente tem que a rotação da Lua sobre o seu próprio eixo é exatamente, tem o mesmo período, né, tem a mesma duração da translação da Lua ao redor da Terra. Logo, essa é a nossa resposta. Vamos dar uma lida nas outras questões também. A sua face oculta não é capaz de produzir luz. Isso é um fato, tá? A Lua não produz luz por si própria, ela não é uma estrela. Só que isso não tem a ver com a explicação do porquê que ela não é vista aqui da Terra. Nós vimos que ela não é vista exatamente por conta dessa relação sincronizada, desse movimento síncrono, tanto de rotação quanto de translação. Então, embora seja verdade que ela não é capaz de produzir luz, ela não é o gabarito da questão, porque não é o que a questão pede. Sua distância em relação ao Sol impede que a luz alcance o lado mais distante. Como eu expliquei no item A, né? A Lua recebe luz sim no lado oculto. A diferença é que esse lado oculto não está virado para a gente no momento em que ela recebe luz. E o item E, sua translação ao redor da Terra e a translação da Terra ao redor do Sol tem a mesma duração. Isso não, assim, é mentira, né? A gente sabe que a Lua, se eu não me engano, ela tem um período de translação de aproximadamente um mês e a Terra, né, de um ano. Então temos uma grande diferença. Vamos à questão 33. Para a montagem de um kit em uma oficina, um pino deve ser encaixado numa peça como mostrada na figura abaixo.
A peça aqui se trata de uma chapa quadrada com um orifício circular exatamente em seu centro. Contudo, o diâmetro do pino se mostra maior que a abertura do orifício da peça. Nesse caso, com todos os cuidados e métodos que asseguram a integridade das peças, o que poderia ser feito de forma a favorecer o encaixe do pino? Bom, letra A, aquecer o pino. Eu falei numa das provas anteriores sobre. Numa não, né? Na primeira questão dessa aula, sobre o fenômeno de dilatação térmica. Se a gente aquecer o pino, o seu volume vai aumentar. Se ele já não cabia antes com o volume inicial, se aumentar, aí é que não vai caber mesmo. Agora, isso já ajuda a gente no item B, aquecer a peça. Se você aquecer a peça vai aumentar, com isso o orifício vai aumentar também e vai permitir que o pino seja encaixado. Aquecer o pino e a peça. Se você aquecer o pino e a peça e supor que eles são feitos do mesmo material e todas as características físicas, você vai ter a mesma situação. Então, não vai mudar. Colocar o pino em um ambiente de menor temperatura, por exemplo, uma geladeira, de modo a resfriá-lo. Dependendo da situação, do material, se o pino já tivesse sido aquecido, resfriá-lo faria o seu volume diminuir. Mas faria o seu volume diminuir exclusivamente porque ele já havia sido aquecido antes. Existe um volume mínimo para os objetos, né? Então, não necessariamente você resfriá-lo fará com que ele encaixe na peça. E o item é colocar a peça em um ambiente de menor temperatura. Se você resfriar a peça e considerar as mesmas situações que eu descrevi para o item D, o orifício ainda diminuiria, né? Então, nossa resposta é o item D. Aquece a peça aumenta, né? A sua área vai aumentar, já que é uma peça que, pela imagem, parece ser uma chapa plana. Com isso, o orifício vai aumentar e o pino vai poder ser encaixado. Questão 31. Agora, novamente, de uma terceira prova. Ciências da natureza, né? Na parte de física. Observe a imagem abaixo. Nas Olimpíadas de Tóquio, foi possível perceber a grandiosidade de alguns esportes. Um deles foi o skate, muito bem representado, entre outros atletas, pela brasileira Raíssa Leal, de 13 anos. Quando os atletas dessa modalidade olímpica fazem um salto, por exemplo, podemos ver o skate decolando. No momento em que está no solo, quando o skatista empurra a prancha na direção do solo, a prancha a empurra de volta com a força de mesma intensidade. Este movimento ilustra uma das leis da física, conhecida como. Aqui nós novamente temos uma questão de leis de Newton, então acho vale bastante a pena vocês darem uma olhada nessas 3 leis de Newton, tá? Parece que são questões chaves de caírem em todas as provas, assim como a questão de dilatação térmica também parece uma questão chave que cai nas provas, né? Mas continuando com essa questão, vamos lá. Este movimento ilustra uma das leis da física, conhecida como. Nosso gabarito já é de cara a letra A, né? Letra A, princípio da ação e reação, terceira lei de Newton. Toda força tem uma ação e uma reação, né? Quando a força é imposta sobre um objeto, esse objeto responde com a força de mesma intensidade, porém, né, em sentido contrário. Se você empurra a parede te empurra de volta com a força de mesma intensidade. Isso descreve o princípio de ação e reação, que é a terceira lei de Newton. Então, se o skatista empurra o skate e o skate empurra o skatista, a gente sabe que se trata de ação e reação. Letra B, lei da gravitação universal. Claramente não tem nada a ver, né? A gravitação universal sempre apontando para baixo. É o que. Vamos abusar um pouco do linguajar, mas é o que faz os objetos caírem, né? C, terceira lei da termodinâmica. Não tem nada a ver com a terceira lei da termodinâmica. Não tem efeito térmico relacionado a você empurrar o skate e o skate te empurrar de volta. Letra D, lei da conservação de massa e energia. Novamente, não tem nada a ver a conservação de massa e energia com você empurrar o skate e o skate te empurrar de volta. Quando você fala essa questão de empurrar e ser empurrado, são questões de força. Questões de força envolvem aí as leis de Newton. E o princípio da inércia já foi trabalhado em 2 outras questões anteriores, né? Podemos dizer que o princípio da inércia seria o que permite, né, que o skatista pule com o skate e aterrize em cima do skate. Isso tem a ver com a lei da inércia, né? Uma vez que ele pula, tanto o skate quanto o skatista vão se manter em mesmo movimento, com a mesma velocidade,
logo que vai permitir o pouso seguro, né? Óbvio que isso requer habilidade também, né? Mas então com isso temos o item A, princípio da ação e reação, terceira lei de Newton. Vamos à próxima questão. 32. Na modalidade salto com vara, o atleta precisa correr uma certa distância, saltar e passar por cima de uma barra, usando uma vara como apoio. O atleta que conseguiu ultrapassar sem derrubá-la e com maior altura vence a competição. Para conseguir grandes alturas, o atleta precisa correr o máximo que puder. Ao correr, o atleta armazena um tipo de energia. Ao apoiar-se na vara para o salto, essa energia armazenada se converte em outro tipo de energia, deformando a vara, fornecendo o impulso necessário ao atleta para alcançar a altura do salto. Nos dois momentos descritos acima, como podem ser chamados, respectivamente, os tipos de energia envolvidos. Essa é uma questão de energia, né? E vamos analisar cada uma das situações. Apenas tomar um copo d'água. Bom, retornando, inicialmente o atleta corre. Qual o tipo de energia relacionada a você correr, né? A você ter velocidade? Toda vez que um objeto, uma pessoa ou qualquer coisa possui uma velocidade, a energia associada a ela é a energia cinética. Então, durante a corrida, a gente precisa procurar a questão que diz que ele tem uma energia chamada energia cinética. Quando ele crava a vara no chão e entorta ela, ele está transformando toda essa energia cinética relacionada à velocidade que ele tinha anteriormente em uma energia chamada potencial elástica, porque a vara vai atuar. É um abuso de linguagem, mas vai atuar como uma mola sendo comprimida. A gente vai ter uma compressão da vara, ela vai diminuir o seu tamanho original e a vara vai impulsionar essa pessoa para cima. Quando ela impulsiona a pessoa para cima e ela começa a subir, ela toda essa energia, né, que era potencial elástica, vai ser uma energia chamada potencial gravitacional. Toda vez que você tem um objeto aí, né, com uma diferença de altura, você tem uma energia potencial gravitacional. E toda vez que você tem um objeto que se comprime ou se estende, que possa ser assemelhado a uma mola, você tem uma energia potencial elástica. Dada a explicação, vamos olhar aí todos os itens A a E para ver qual seria a correta. Item A. Durante a corrida, a energia armazenada chama-se energia potencial gravitacional. Errado, né? Durante a corrida, ele possui velocidade, logo energia cinética. Item B. Durante a corrida, a energia acumulada chama-se cinética. Perfeito. Durante o salto, ela se converte apenas em energia cinética. Vemos aí que está errado, né? Durante o salto, a gente vai ter energia potencial gravitacional, porque ele possui uma diferença de altura em relação ao solo. Esse é um ponto importante, tá? Em relação ao solo. Toda vez você precisa falar em relação a alguma coisa para dizer que ele tem uma energia, né? Uma energia potencial. Ela dá a diferença de altura. A gente está analisando o solo como altura zero, então toda vez que ele está acima dessa altura zero, ele possui uma energia potencial gravitacional. Item C. Durante a corrida, a energia acumulada chama-se energia cinética, até aí está certo. Durante o salto, se converte em energia potencial elástica e em energia potencial gravitacional. Exatamente como eu havia explicado, né? A vara ela vai se comprimir, né? Vai atuar como se fosse um tipo de mola, tendo uma energia potencial elástica, e quando arremessar a pessoa para cima, essa energia vai ser convertida em potencial gravitacional. Logo, nossa resposta certa é o item C. Olhando os itens D e E também para explicar o motivo de estarem errados, durante a corrida, a energia acumulada chama-se potencial elástico. Errado. Durante a corrida é a potencial, é a energia cinética, relacionada ao movimento, a você ter uma velocidade. Item E. Durante a corrida, a energia se chama-se potencial gravitacional. Novamente errado, né? A gente sabe que é a energia cinética. Vamos à próxima questão. Questão 34. A figura abaixo representa um adaptador de tomada, conhecido como Benjamin. As características dele são a corrente máxima de 10 A e a tensão de 127 volts a 250 volts. A gente tem uma tabela aqui abaixo que indica a potência de alguns equipamentos ligados a uma rede de 127 volts. Aparelho, secador de cabelo, e a potência dele, 1.300 watts.
Aparelho liquidificador, potência 450. Aparelho ferro de passar, potência 800. E um grill, potência de 650. Considerando-se as características do adaptador e a tabela, quais os equipamentos que poderiam ser ligados simultaneamente ao Benjamin e que o permitem funcionar com segurança? Para essa questão, a gente precisa saber qual é a potência máxima que esse Benjamin vai aguentar. Com isso, a gente tem a fórmula que a potência ela é a tensão ou diferença de potencial ou voltagem, também é um linguajar comum, vezes a corrente. A gente sabe que a corrente máxima dele é 10 amperes e vai estar ligado a uma rede de 127 volts. Logo, a potência máxima que ele vai aguentar vai ser 127 vezes 10, o que dá aí por esse P máximo 1270. Agora, a gente já consegue ver de cara ali que o secador é 1300, o que é maior do que a potência máxima que ele aguenta. Então, o secador não pode ser ligado nem sozinho e nem com nenhum dos outros objetos, né? Vamos ver combinações dos outros objetos abaixo. Liquidificador e o ferro de passar, né? A potência do liquidificador é 450 e a do ferro é 800. Se a gente fizer essa soma, a gente tem 1250, o que é menor do que a potência máxima. Então, liquidificador e ferro, beleza. O liquidificador e o grill são 450 mais 650, que totalizam 1100, que também é menor do que a potência máxima. Então, também não tem problema ligar eles. O ferro e o grill, 800 mais 650, dão 1450, que é maior do que a potência máxima. Então, não pode ser ligado. E os três juntos, né, totalizam 1900, o que é maior do que a potência máxima. Então, a gente vê que desses 4 aparelhos, os únicos que podem ser ligados, né, em conjunto, né, são liquidificador e ferro e liquidificador e grill. Agora, a gente só precisa procurar, dentre os gabaritos, né, dentre as opções, qual delas tem essas combinações. Primeira, liquidificador e secador. A gente já viu que o secador sozinho não pode, então ele com qualquer outro aparelho vai somar a potência que já era maior. Então, nada de secador com outra peça, e nem o secador sozinho. B, secador e grill. A gente já viu que o secador sozinho já não pode, com qualquer outra peça também não, então também está errada. C, ferro de passar e liquidificador. Bom, liquidificador e o ferro, 1250, que é menor do que a potência máxima, então, beleza, podemos marcar essa daí. Item D, ferro de passar e secador. Novamente, o secador não pode nem sozinho, nem com nenhum outro aparelho, então não pode ser. E item E, grill, ferro e liquidificador. A gente viu lá embaixo, né, que grill, ferro e liquidificador dão 1900, o que é bem maior, né, do que a potência máxima permitida por esse Benjamin. Então, com isso, a nossa resposta é o item C. E nós terminamos as 3 provas de 2019, 2020 e 2021, né, para o SESI. Desejo a todos uma ótima prova, boa sorte, e com isso nós vemos, né, como conselho, eu falo a vocês que estudem as leis de Newton, os conceitos das leis de Newton. A segunda lei de Newton, bem tranquilo também, né? Força é massa vezes aceleração. Se o corpo está em repouso, não tem aceleração. Você só precisa tomar cuidado onde estão as forças. E você soma e diminui elas de acordo com o eixo que você escolher como positivo. Questão de conservação de energia. Entender os conceitos, onde cada uma das energias existem. E questão de dilatação térmica, também parece ser uma clássica que cai na prova. Com isso, desejo a todos uma excelente prova e até a próxima.